Ok, então nós tínhamos falado que hoje é dia da Bíblia, mas eu acho que dia da Bíblia são todos os dias. Né? O mundo foi criado pela palavra de Deus. Você vai encontrar 2 versículos da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Segundo os estudiosos da Bíblia, esse versículo aí contém tudo o que nós poderíamos imaginar em termos matemáticos de revelação da palavra de Deus, pelo número de palavras, pelo número de letras, é um negócio assim fantástico. Eu não sou muito afissurado nesse tipo de investigação, mas eu acho maravilhoso os detalhes de Deus. Depois o segundo versículo diz: e a terra possivelmente tenha se tornado sem forma e vazia, e houve trevas sobre a face das águas, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se pairava sobre a face das águas. E disse Deus. Então a palavra começa, talvez num processo de restauração da terra, alguma coisa assim. E disse Deus. Então a palavra de Deus é a razão da criação do universo. Tanto o Salmo, 2 salmos falam que o universo, ou a terra, os céus foram feitos pela palavra ou pelo sopro da sua boca. E o primeiro livro a ser escrito, possivelmente, tenha sido o livro de Jó. Possivelmente. Mas pelo menos nós temos os 5 livros escritos do Velho Testamento, que foram os livros pentateucos, por Moisés, possivelmente também o autor de Jó. Depois desses 39 livros escritos assim de formas diferentes, vários lugares, profetas, reis, cronistas, e eles foram catalogados no Velho Testamento, lá depois que eles vieram da Babilônia. Aí praticamente nós tivemos todos os 39 livros da Bíblia catalogados e escritos. Apareceram outros chamados livros apócrifos, aí nos 400 anos de intervalo. Esses livros não foram reconhecidos nem pelos judeus antigos, nem pela igreja primitiva, e só
veio a fazer parte do cânon católico depois do Concílio de Trento, 1530 e alguma coisa. A Bíblia, ela antes de ser escrita, ela era internalizada. O Espírito Santo falava ao coração e a expressão de ser escrita. Então, nós aqui queríamos tratar um pouquinho hoje sobre o Logos encarnado, encadernado em pele humana. O Logos, a palavra de Deus. Nossa atitude para com a palavra de Deus determina o lugar que Deus ocupa em nossa vida diariamente. A palavra é sempre a Trindade nos falando. Deus, ela nunca deve ser vista como a mensagem de um livro comum. Antes de tudo, a palavra é tão real a todos os que creem, como foi bem real a presença de Jesus na vida dos seus discípulos, enquanto vivia aqui na terra. A Bíblia não é apenas um livro, é a palavra escrita de Deus. Eu não sei se você não viu, procure ver no YouTube, um grupo de jovens chineses que recebe Bíblias que são levadas para a China como contrabando, porque a China, um país comunista, persegue o cristianismo. E esses moços, é um grupinho assim de uns 30, 40 moços, eles recebem uma mala de Bíblias. Gente, olha, eu chorei vendo aquela meninada pegando a Bíblia, abraçando a Bíblia, beijando a Bíblia, chorando, dizendo: nós temos uma Bíblia. Hoje nós vivemos num país relativamente livre, mas não por muito tempo, sobre essa questão da liberdade. Eu não gosto da palavra religiosa, mas eu vou dizer religiosa. E ainda temos facilidade de ter Bíblias em várias versões, de várias encadernações, de vários tipos, e temos muitas oportunidades, mas pouco valor nós damos à palavra de Deus. Essa é a verdade. Nós, de um modo geral, eu estou dizendo assim, de um modo geral, daquilo que eu tenho observado, nós somos capazes de gastar 2 horas assistindo novelas, filmes, e não gastamos 20 minutos lendo a Bíblia. Alguma coisa deve estar errada. Não sei o que é, mas deve estar. A Trindade precisa falar conosco tão pessoalmente por meio da palavra viva, como Jesus falava com os seus discípulos. Deus falou de muitas maneiras ao povo de Israel através dos profetas, mas chegou um momento em que Deus, não tem esse A, em que Deus veio nos falar na pessoa do Filho, e essa linguagem é pessoal e conclusiva. Olha, eu vou só aqui colocar um parênteses. Deus não tem nada mais para nos falar, ponto. Tudo que Ele tinha para nos falar, Ele já falou no Filho. Jesus Cristo é ponto final da revelação de Deus a nós. Ok? Você crê nisso? Por que você fica atrás de profeta? Os profetas que disseram a Paulo: olha, não vá porque você vai ser preso. E ele estava pouco se lixando para eles. Eu vou porque Deus me mandou ir por todo mundo e acabou. Eu vou pregar. E se eu for preso é consequência.
Aconteceu que ele foi preso? Aconteceu. Mas não é isso que vai travar a nossa vida. Toda quiromancia ou profetomancia, isso te tira o foco da pessoa de Jesus Cristo. Essa é a palavra, é a linguagem final do Pai aos seus filhos. Por isso a escritura do Novo Testamento, quando focaliza a pessoa do Filho, manifesta a mensagem consumada de uma revelação do Pai à sua família. É a linguagem do Verbo encarnado. É a última linguagem de Deus para nós. Mas eu quero só deixar uma coisinha aqui. Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Só faz sentido para quem é ovelha. Como é que essa igreja aqui foi fundada? Vocês sabem? É uma historinha muito interessante. Quem me contou essa história foi o pastor Frederico Vittor. Ele foi o pastor que organizou esta igreja aqui. Ele me contou, aí em casa, que havia um casal de índios, João e Maria. Eles tinham sido educados por jesuítas aqui na região de São Jerônimo da Serra. E estes índios eram catadores de café. E eles estavam na região de Rolândia, catando café para uma família de alemães que tinha por ali. Lá na casa desses alemães tinha um baú. E a índia falou em Caigang para o João alguma coisa, e virou-se para a mulher e disse assim: nesse livro aí, nesse baú aí, tem um livro de capa preta? E a mulher respondeu: tem sim, cruz credo. O padre proibiu que nós tocássemos nesse livro. Foi um pastor preto que nos deu esse livro. E a índia virou e disse assim: a senhora me venderia esse livro? Ela disse: não vendo, eu te dou. Eu quero tirar essa maldição daqui da minha casa. Abriu, entregou o livro para a Maria. E ali tinha uma dedicatória àquela senhora, aquela família, do pastor Jonas Martins, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Londrina. Aquela senhora, a índia, levou e leu, e leu, e leu. E isto era por volta de anos 35, 36. E ela levou 2 anos para ler a Bíblia, os dois. E aí chegaram aqui, na rua Mato Grosso, e foram até a Igreja Presbiteriana Independente, onde estava o reverendo Jonas Dias Martins. Chegaram lá, eles conversaram e queriam ser batizados. O reverendo Jonas os ouviu e viu que eles estavam convertidos. Aí chamou os presbíteros e tal, e na hora ia batizar, eles trouxeram uma água num copo, porque os presbiterianos batizam por aspersão. Então eles falaram lá em Caigang, os dois, e aí falou para o reverendo, disse: mas nós vamos entrar nesse copo? O reverendo Jonas percebeu que se tratavam de pessoas que tinham tido alguma compreensão diferente.
E ele disse: não, nós não batizamos por imersão, meus irmãos. E aqui em Londrina não há ninguém que batize por imersão, porque só tinha a igreja presbiteriana do Brasil, metodista e poucos outros, não tinha. Mas aqui tem os irmãos lá em Assis, os irmãos batistas, e eu posso fazer uma carta. E o reverendo Jonas fez uma carta para o pastor da igreja batista de Assis. E esse casal de índios saiu daqui de Londrina a pé. A pé. E foi para Assis. E lá procurou o pastor Frederico Vitols, que era pastor da igreja batista lá. O Vitols examinou-os e tal, viu que eles estavam convertidos, batizou-os e deu para eles o dinheiro para comprar a viagem na catita, no transporte da Garcia, de lá para cá. Eles falaram em caigangue, e aí tiraram um trocadinho e disseram que esse é o nosso dízimo. Mas eles nunca tiveram pastor para ensinar, nem coisa nenhuma, só lendo a Bíblia. Aí tiraram o dízimo, o pastor Vitols disse que ficou muito impressionado com aquilo, e por causa daqueles índios que vieram, que moravam na região de Ibiporã, ele veio para visitá-los 2 meses depois, e aí começou. Aí foi começando a conhecer família Moreno, família Moritz, família Rodrigues. Aí o Jorge Neves sabe muito bem os familiares, tanto da região de Sertanópolis, como da região de Ibiporã, como da região aqui de Londrina. E ele começou a visitar, e em 13 de maio de 1939, eles organizaram a igreja lá em Ibiporã. Foi assim a história da Bíblia. Eu posso contar para vocês a história da minha família. Também foi convertida só com a Bíblia, sem pastor. Quando entrou pastor, estragou. Porque normalmente pastor estraga. Eu tenho 2 histórias da Bíblia na família da minha mãe e na família do meu pai, só com a Bíblia. E agora a pergunta que eu faço hoje: o diabo é tão astuto que ele facilita a gente ler, ter tantas versões da Bíblia, mas a gente não tem tempo para ficar com a Bíblia. Agora vem a palavra escrita. Depois da palavra encarnada vem a palavra escrita, que foi dada pelo Pai para falar em lugar do Filho. Aí tá, esse em está junto, mas é falar em lugar do Filho, algum tempo depois de sua ausência física. Primeiro a palavra foi audível, mas algum tempo depois ela foi escrita, revelando o Filho às suas ovelhas escolhidas pela graça. Tem gente que ouve a palavra e nem faz sentido, e tem gente que ouve a palavra e... Vocês se lembram do eunuco, tesoureiro da rainha de Candace? Ele estava lendo, vinha numa carruagem, ele devia ser o primeiro-ministro da economia da rainha de Candace, da Etiópia, e ele estava lendo o livro do profeta Isaías, e Deus mandou Filipe ir lá para o deserto. Filipe escutou o homem lendo e perguntou: entendes tu o que lês? Ele disse: como é que eu entendo se ninguém me explica? Aí Filipe passou para dentro da carruagem e começou lá em Moisés, e veio descendo pelos profetas, e chegou a Jesus Cristo, e anunciou, e aí eles iam passando, e de repente tinha uma poça d'água lá, uma quantidade de água. Não era pouca não. Uma vez eu escrevi que não era pouca água, um pastor presbiteriano me pegou no pé. Onde é que você achou pouca no texto? Muita água. Porque eles entraram na água. Se era pouca, não dava para entrar. E aí,
Eles pararam ali, ele disse assim, eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? O Filipe disse, é lícito se tu creres de todo o coração. Ele disse, eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E aí entrou, batizou, e o eunuco foi embora, e Filipe foi parar em outra cidade, Bíblia. Quando Jesus diz, olha assim, quando Jesus diz assim, o Pai mesmo os ama, João 14, 21. Isto é uma mensagem ao coração dos seus filhos, bem pessoal, ao dizer, se alguém me ama, o que é que tem? Guardará a minha palavra, e o Pai e eu o amaremos, e faremos a nossa casa nessa pessoa. João 14, 23, de novo, deve ser tão pessoal, como se você fosse a única pessoa neste mundo a receber tal mensagem de afeto. Primeiro, ela foi falada, depois foi escrita. O Pai mesmo o ama. Isso é pessoal. Se eu falar a palavra de Deus, ela é palavra de Deus. Deixa eu dizer isso aqui. A Igreja Batista de Araçatuba foi fundada por um bêbado que empregava no coreto da praça. Era um bêbado. Ele tinha sido membro de igreja, criado em igreja, mas era um bêbado. E a Bíblia diz que os bêbados não entrarão no reino dos céus. Eu não sei como é isso. E agora? E o bêbado subia no coreto e começava, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E havia um homem sentado lá, ouvindo o bêbado falar, e a palavra de Deus chegou naquele coração. Daqui a pouco estava o pastor Severino Araújo, lá que vinha de Santos para ir pregar nessa casa, e ali começou a pregação de um bêbado. Palavra de Deus na boca do demônio é palavra de Deus. Ok? Ela é palavra de Deus. Então a gente não se espante que um bocado de lugar aí nesse mundo vai ter gente salva pela palavra de Deus. E é Deus falando. A palavra escrita, todavia, é como se você estivesse sentado aos pés de Jesus e ele olhasse para o seu rosto e lhe dissesse ao seu ouvido: eu e o Pai viremos fazer a nossa casa em você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus, eu sou a sua força, eu vou dar-lhe a minha própria vida e capacidade. Quando você está lendo, a pastora Buchaim costumava dizer assim, procure escutar o sotaque do Espírito Santo, do Pai, do Filho, falando. Procure escutar o sotaque deles, falando pela palavra. Mas vamos entender melhor isso. Antes de Cristo se tornar a nossa força, Ele precisou nos esvaziar na cruz, pois estávamos cheios de nós mesmos. Nós carecíamos, antes de tudo, sermos libertos de nosso orgulho existencial e depois sermos substituídos pela vida de Cristo ressuscitado. Sem este milagre divino, não haverá possibilidade de nova vida. Contudo, é bom reiterar que este é um milagre advindo através de um pacote soberano da Trindade, onde o Pai crucifica os seus eleitos no corpo de Cristo Jesus na cruz e, além disso, os ressuscita com a vida eterna de Jesus Cristo. Tudo realizado pela operação sobrenatural do Espírito Santo, agindo em nós e revelando a nós. Como é que isso acontece? Ninguém sabe.
eu vou contar outra historinha da minha família, só rapidinho aqui. Meu avô era senador. Estava na cidade da Barra, na Bahia. Tinha um missionário chamado Zacarias Taylor, que era colportor. Vocês sabem o que é a palavra colportor? Já ouviram falar essa palavra? Hã? Era vendedor de Bíblias, saía vendendo Bíblias e livros. E ele era missionário americano no Brasil, morava em Salvador. Naquela época, isto é 1901, era uma perseguição louca. A Igreja Católica perseguia os protestantes e vice-versa. Vice-versa não era tanto. Podia até ter uma versa-virse, mas não era tanto assim. Aí nós tínhamos lá o missionário que estava sendo jurado para levar uma surra, depois jogar o missionário dentro do Rio São Francisco para ser comido pelas piranhas. O meu avô fez parte da primeira Constituinte do Brasil de 1891. Então, tinha uma coisa chamada liberdade religiosa. Ele foi ao delegado e disse assim: olha, esse missionário não pode ser agredido. Você vai botar uma escolta para levá-lo até o navio, até o vapor. E eu vou junto com a minha esposa. O missionário entrou no navio, não foram atacados, e no navio, vovô conversando com ele. Vovô era católico, minha avó era luterana só de nome, mas não tinha experiência nenhuma. E eles então, conversando ali, vovô tinha fundado uma escola lá no Corrente do Piauí. E aí pede ao missionário para ele mandar uns livros didáticos da Bahia para a Corrente. Deu 20 mil réis para ele, que era muito dinheiro, e o missionário ficou de mandar os livros. Não sei por que cargas d'água. O missionário deu um Novo Testamento para o meu avô. E, não sei por que cargas d'água, com os livros didáticos, foram 5 Bíblias e 20 Novos Testamentos. Quando chegaram lá, o meu tio-avô, irmão do meu avô, que era gêmeo, recebeu aquilo, foi o Nogueira que mandou, vamos ler, distribuiu entre os irmãos, entre os parentes. Quando meu avô volta lá, estava a família crente, convertida, só pela leitura da Bíblia. Tinha uma dúzia deles, dos mais velhos, e sentavam. Eu não vou contar as histórias todas, porque são muito longas. Aí foi que meu avô foi ler a Bíblia. E ele ficou 2 meses numa fazenda que ele tinha lendo o Novo Testamento, e dali ele foi convertido. Sem pastor, sem pregador, só com o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. Tem poder. Depois o diabo estragou, viu? Ele sabe estragar a coisa. Mas os convertidos ficaram. Assim, quando vier a fraqueza... Deixa eu ver, onde é que eu estou? Quando vier a fraqueza, confira no seu íntimo que Cristo e o Pai são a força da nova vida movida pelo Espírito Santo. E eu e o Pai estaremos morando em seu novo ser e seremos a realidade viva que irá dar-lhe vitória por meio do Espírito Santo. Estou usando traduções diferentes do mesmo texto em vários outros pontos. Pense nisso. A palavra viva vive em você? Você é a habitação do Verbo de Deus?
a palavra de Deus, quando você precisar de alguma coisa, lembre-se de que Jesus disse: meu Pai sabe que você necessita todas essas coisas, que você tem necessidade de todas essas coisas. Lucas 20:30, parte B. Você pode sussurrar em seu interior, onde o Pai mora, dizendo: meu Pai suprirá todas as minhas necessidades. Ele conhece todas as minhas necessidades e me ama. É uma conversa de filho com pai, de pai com filho. É Ele falando conosco e nós falando com Ele pela sua palavra. A Trindade vive em mim e me supre com a sua própria vida. Eu estou crucificado com Cristo e agora vivo, que Cristo vive em mim. O Logos, Cristo, o Pai e o Espírito Santo vivem em mim, vivem em nós. Vive pela sua palavra. A palavra do homem geralmente morre antes que da editora concluir a sua obra. Poucas palavras dos homens vivem mais de uma geração, mas a palavra de Deus é bem diferente. Ela encontra-se impregnada com a própria vida de Deus, que é eterna. Ela é eterna. Hebreus capítulo 4, versos 12 e 13, nos dá uma ilustração. O Logos de Deus é a realidade viva, ativa e ainda mais cortante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, uma vez que penetra na própria divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, examinando os nossos próprios pensamentos e concepções do coração, e nenhuma coisa criada lhe é oculta, pois todas as coisas estão abertas e expostas aos olhos daquele com quem temos de prestar contas. Essa é uma tradução de Moffat, uma tradução que ele pega um sentido bem mais amplo. Esta é uma das mais estranhas declarações sobre a palavra nas epístolas do Novo Testamento. Observe no versículo 13. Isto não é coisa criada e escondida dele. De quem é que o texto está falando? A palavra viva, o Logos, dele o Logos. Isso não é coisa criada e escondida do Logos. E todas as coisas estão abertas e expostas aos olhos daquele com quem temos de nos entender. A palavra assume uma personalidade. É o próprio Cristo. Por isso, nosso contato com a realidade viva e espiritual do Senhor Jesus é através da sua própria palavra. A palavra escrita, ela condensa no papel o espírito da palavra falada. É como uma fotografia. Quando você tira uma fotografia, você mantém aquela figura no tempo. Se você está alegre e rindo, condensou. Se você está triste, condensa aquela tristeza. Você olha assim para algumas fotografias, você diz assim: puxa, mas olha como eu estava triste naquele dia. Tem umas fotografias do meu passado que eu estou sempre tristinho. Eu olho assim, minha infância, aí eu começo a examinar. Era uma criança meio tristinha, por causa da minha história. Agora, quando a palavra de Deus, ela condensa o espírito da revelação de Deus. Quando você ganha o Espírito Santo revelando isso para você,
E você notou os olhos do Logos? Então a palavra, o Logos, tem olhos? A palavra é a realidade viva da vida de Deus. Tão profundamente isto deveria nos impressionar. Precisamos ver e ouvir, além da letra, pelo mistério da fé. Deus falando diretamente conosco. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu leio, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além. Isso a gente canta. E a palavra de Deus que está olhando para nós. Olha nos meus olhos. Quando eu estou conversando com a minha esposa, ela está assim, eu estou meio distraído, ela diz assim, olha nos meus olhos. Face to face. Olha na minha cara. Nós precisamos olhar na Bíblia, olha nos meus olhos. E meus olhos estão postos em ti, e tu estás pondo os teus olhos em mim pela tua palavra. Não estou lendo um livro qualquer, estou lendo a palavra de Deus. Tenho em minhas mãos um livro, ou um texto, porque às vezes a gente tem o iPad, não está o texto, com a própria vida de Deus nele. Tenho um compêndio que examina a minha vida e que me julga, e ao mesmo tempo um escrito que me salva, me nutre, alimentando o meu espírito com a própria vida de Cristo no homem interior de cada filho do Altíssimo. A Bíblia não é um mero livro, é Deus falando. Pega o texto, leia. Senhor, me perdoe porque hoje eu li a tua Bíblia, a tua palavra displicentemente. Mas o Senhor fala comigo agora. Vem pelo teu Espírito falar ao meu coração. Vou dizer outra coisa, todas as vezes que você fizer isto, o diabo vai fazer uma porção de coisas para você não ter concentração. Ele vai fazer o cachorro do vizinho latir loucamente, a criança chorar, o marido, a mulher criar problemas, a empregada, o diabo A4 vai surgir para você não ficar com a palavra de Deus. Experimenta fazer isso, meu amor. Experimenta. Para ver o que vai acontecer. Nessa hora você tem que ir ali na mente, no coração, dizendo em nome do Senhor Jesus, vai de retro, ó inimigo das santas palavras do Senhor, porque a primeira coisa que a serpente chegou no jardim procurando foi a palavra de Deus. É assim que Deus disse, e já foi distorcendo o que Deus disse. O que ela quer roubar é a palavra. Se você tirar a arma de um soldado, esse soldado está sem condições de lutar. A palavra de Deus dá a fé ao meu espírito e constrói o amor em meu ser. O único meio de se chegar a Deus é através de Cristo, a palavra viva. Assim, a palavra de Cristo torna-se uma realidade viva e vital através da Escritura revelada pelo Espírito Santo. Tem sido bastante difícil para muitos de nós compreendermos que durante todo o primeiro século, a igreja cristã não tinha essa coletânea escrita que formou o cânon do Novo Testamento, embora tivesse a palavra falada, isto é, a palavra de Cristo internalizada, agindo através dos seus instrumentos humanos. A primeira epístola de Paulo, no início da história da igreja, foi escrita 17 anos depois de sua conversão. Dezessete anos depois da conversão de Paulo, o primeiro escrito do Novo Testamento. O livro de Atos, que possivelmente foi um livro que contém os Atos, ele foi escrito 20 anos depois da conversão de Paulo.
Eles não tinham nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, nem Atos, nem Romanos. Se a primeira carta de Paulo, que foi Tessalonicenses, foi escrita 17 anos depois da conversão de Paulo, e a conversão de Paulo aconteceu 7 anos depois da morte de Jesus. Como é que a igreja viveu? 24 anos sem Bíblia, ou sem outra revelação. Tinha os apóstolos, tinha os crentes que internalizavam a palavra. Era como se fosse uma encarnação. Eu gosto de ver esse texto aqui, de 1 Tessalonicenses 2,13, que foi a primeira carta de Paulo. Ele diz assim: por isso também eu dou graças contínuas a Deus, porque quando vocês me ouviram falar a palavra de Deus, vocês a receberam como palavra de homens, mas como ela é, na verdade, a palavra de Deus, a qual ele vai operando eficazmente em todos vocês que foram por ela levados à fé. É tão bonitinho isso aqui, né, gente? Ele está dizendo: eu dou graças a Deus porque vocês, quando ouviram eu falar, vocês não viram que era uma palavra humana. O que foi isto? Vocês foram tocados pelo Espírito Santo para saber isto, porque de outra maneira não tinha jeito. Vocês não ouviram Paulo, vocês ouviram a palavra de Deus que opera em vós os que creem. Não tinha Bíblia, gente. Paulo saiu, ele não tinha folhetinho de pregar novo nascimento. Ele não tinha as escrituras ainda. Quando foi que este cânon ficou pronto? Só no 2º século. Notem que foi a palavra falada. Isto era tudo o que eles tinham, a palavra falada por Paulo, por Pedro, por João, ou qualquer um dos apóstolos. Foi Deus falando através de lábios humanos. O Espírito Santo inspirava os seus vasos de barro e falava encarnando a palavra em suas mentes e corações. Nesse tempo, a palavra ainda não tinha sido posta na forma escrita. Não havia escritura do Novo Testamento, mas havia a palavra viva e vivida em pele humana. Não era uma questão de simples decoreba. Não é que eles tinham decorar. Eu tenho facilidade para memorizar muitas coisas. Algumas pessoas dizem: ai, mas o senhor agora está ruim. Eu ando esquecendo muito. Estou escrevendo tudo para não esquecer. A cabeça anda meio ruinzinha. Mas não é decoreba. Não é porque tem facilidade. Tem gente que tem memória boa. Não é isto. Chama-se internalização da palavra de Deus, ou a encarnação do verbo. Não adianta. De boca. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu sei de cor e salteado textos. Mas isso vale o quê? Se eu não tenho o Espírito da cruz? O que adianta? Não vale nada. Notem que a palavra falada, isto. Sim. Agora, pode-se entender melhor Atos 19, 20, dizendo: o grande avivamento de Éfeso foi a expansão da palavra falada. Lucas sintetiza os fatos, sinalizando um dos mais interessantes da história da igreja. E é como ele diz: assim crescia poderosamente a palavra do Senhor e prevalecia. O que crescia poderosamente? A palavra do Senhor. Em que sentido? Em multiplicação de Bíblias? Não tinha nenhuma. Não tinha nenhuma Bíblia escrita ainda. É que a palavra de Deus estava encarnada nas pessoas. Era a palavra falada agindo na vida das pessoas que a ouviam.
A revelação paulina só foi conhecida por aqueles que o tinham ouvido falar. Durante anos não houve escrito apostólico. A igreja nutria-se pela pregação promovida pelos apóstolos e eles compartilhavam o que o Espírito lhes dava a cada dia para atender às emergências do momento, tendo como pano de fundo as escrituras do Antigo Pacto. Eles pegavam o Velho Testamento, liam o Velho Testamento e traziam do Velho Testamento a revelação que o Espírito Santo dava para aquele momento. E aquilo ia se consolidando. É fato inquestionável que o cristianismo será sempre o que a palavra diz sobre assuntos como redenção, o corpo de Cristo ou a nova criação. Tornamo-nos, pois, os participantes da suficiência de Cristo na medida em que a palavra de Deus prevalece e age eficazmente em nós sobre a revelação do Espírito Santo. Apesar da importância ímpar das Escrituras, a palavra, na verdade, é Cristo revelado em nós. Eu dou muito valor às Escrituras, mas é preciso que esta revelação das Escrituras, ela se personalize em Cristo. Tem um jovem que ele tem de vez em quando estado aqui conosco e às vezes ele vai a outros lugares e ele foi a uma outra comunidade por aí e estava conversando com eles e lá os moços são muito encabrestados. Você não pode beber cerveja, você não pode dançar, você não pode fumar, você não pode namorar sem autorização do pastor, você não pode... Tem uma opção e não pode. Mas pode tatuar. Tatuagem é... E esse moço disse assim, vocês têm tantas regras aqui, e a Bíblia fala que não era bom botar sinal no corpo e etc. Ele diz assim, não é, meu jovem, alguém lá, não é o que a Bíblia diz, é o que a igreja ensina que vale. Uau! Não é o que a Bíblia diz, é o que a igreja ensina que vale. Isso foi o que formou a chamada tradição traditia ecclesiae, a tradição da igreja, que gerou este padrão de dominação sobre as pessoas. Não é o que a igreja ensina. Se a igreja não ensina a palavra de Deus, então nós estamos fora deste ensino. E eu não gostaria de seguir a Cristo, como eu disse domingo passado aqui, com coleirinha no meu pescoço. Ser um cachorrinho de coleirinha no pescoço é uma coisa. Agora, ser um cachorrinho sem coleirinha e seguindo o dono é outra coisa bem diferente. Eu não quero ser proibido a não beber, eu quero não beber porque eu sou livre para isto. Se isto não for verdade, então isso não é cristianismo. Por que você faz assim? Por que você faz assado? Porque, não, eu ando com Jesus. Isso faz a diferença. Não é proibição, é por amor. É por estar com Ele. Aí esse moço falou para a mãe dele assim, mãe, a coisa é muito mais séria do que a gente está vendo. Eu prefiro andar com aqueles que andam com o Senhor, na liberdade do Senhor. É fato inquestionável que o cristianismo, assim, a palavra de Deus é presente conosco e em nós, falando a mensagem viva de Deus aos nossos corações, com o sotaque
do nosso Pai amoroso. A palavra foi, é e será sempre o agora divino. É a sua palavra para mim hoje. É a sua voz neste momento. A sua última e atual mensagem para a minha vida agora. E em cada momento da minha existência. A palavra viva. Palavra de Deus. Eu estava falando para minha esposa que eu ouvi uma frasezinha essa semana que me ajudou a ver uma coisa muito interessante. Ontem foi uma história. Amanhã será um mistério. Hoje é um dom. Por isso ele se chama presente. Eu tenho um presente de Deus hoje. A palavra que sai da sua boca. Não é a que saiu, não é a de ontem. Não é a que sairá, não é do futuro. É a que saiu hoje. Do forno. Pão quente. Saiu na madrugada. Com o cheiro da misericórdia do Senhor. Que se renova a cada manhã. Bem gostosinho. Eu estou tirando o glúten da minha vida, então a gente tem que comer pão sem glúten. É ruim, hein? Sem graça o bicho. Mas é para a saúde e também, vamos melhorar. Sabe o que eu gosto de comer de manhã? Beiju. Você sabe o que é beiju? Alguns chamam de tapioca. É que não tem glúten e fresquinho, bem quentinho na hora. Você faz quentinho aquele beijuzinho, né? Vai ali, hoje tem, o mercado está cheio de... O maior produtor de beiju hoje é o Paraná. E é Paranavaí, cheio de mandioca. Você bota ali um pouquinho... E passa aquela manteiguinha, né? Aquela manteiguinha, porque manteiga não faz mal. Não, quem faz mal é margarina. Pegue um pouco de margarina, bote no chão, e pega um pouco de manteiga e bota no chão. Vê se formiga come margarina. Vê se passarinho come margarina. Vê se barata come margarina. Não come, não é? E come manteiga. Se manteiga fizesse mal, formiga não ia comer manteiga. Nem barata, nem passarinho. Aí, essas histórias precisam ser contadas. Esses caras inventaram a margarina e fizeram umas histórias para enganar trouxa. Não precisa comer exagerado, você não precisa pegar a manteiga e fazer aquele laco assim em cima, né? É só para passar assim, ó, a manteiguinha leve. Não é para encher o beiju. Aí você come aquilo ali fresquinho. Fresquinho, quentinho. A palavra que sai da minha boca, não é que saiu. É a que está saindo agora da minha boca. Você tem tido tempo para estar com o Senhor? A palavra, ele disse... A palavra de Deus é o pão do céu que nos alimenta diariamente. É o pão para os nossos espíritos. Mateus 4,4. O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O texto não está dizendo a palavra que procedeu da boca de Deus. Não é passado. É um presente contínuo. O maná guardado do dia anterior apodrecia. A palavra de Deus é sempre nova e renovadora. Se você pegasse a palavra, o maná, eles, no tempo, quando Moisés disse, ó, Deus vai mandar maná, e você pega um gomer, e você vai botar por pessoa uma quantidade, dá mais ou menos 2 litros. Você vai botar e vai comer aquilo. Amanhã vai cair mais, tá bom? Amanhã vai ter mais. Aí os caras... Hoje já tem aqui. Eu tenho 5 pessoas lá em casa. Carmita, o Leonardo, a Thelma, a Isabela e eu.
Então seriam 5 gômeras, 10 litros de maná. Eu botava, mas e amanhã? Amanhã eu vou botar, em vez de 10, eu vou botar 20. Aí quando foi que aconteceu? Apodreceu, apareceu o bicho. Aí Deus disse assim, esse povo não crê na minha palavra. Viu? Eu vou ter que destruir esse povo. Aí foi que Deus deu uma regra, que na sexta-feira, Ele dava autorização para eles terem uma geladeira. Vai ser conservada na geladeira da palavra de Deus. Na sexta-feira, para vocês não apanharem no sábado. Mas domingo, que não tinha domingo, era primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia, vocês podem apanhar só para o dia. No sexto dia, você apanha para o dia sétimo também, que é o descanso. Mas eles não creram na palavra de Deus. E nós também não queremos. Às vezes a gente atocha a Bíblia, lê um dia todo. Não é para isso, não. É para você comer cada dia na sua porção. E de acordo com a manifestação da graça de Deus na sua vida. Segundo a proporção da fé em cada um. E se o Senhor alimenta você com a palavra de Deus, você vai ser nutrida. E você vai ser instrumento dessa palavra para outras pessoas. Cristo é o Logos que se fez carne. É a palavra que se humanizou para poder alcançar a humanidade alucinada com a ambição de ser como Deus. Nessa condição de carne, o Verbo foi até a cruz, a fim de crucificar o velho Adão e assim tornar possível a encarnação da palavra em cada um dos que vierem a crer por meio da palavra. Portanto, não é uma questão de memorização da Bíblia, mas de incorporação da palavra, de encarnação da palavra. Eu tive um membro da igreja lá no Rio de Janeiro, ele era coronel do exército, e ele um membro da igreja lá do Rio de Janeiro, onde eu fui pastor com meu sogro, ele era coronel do exército. E ele taquigrafava os cultos. Ele era taquígrafo, foi taquígrafo na guerra. E ele tinha uma memória muito boa. Ele guardava tudo que você falava e além taquigrafava aquilo tudo e pegava. E ele me batia muito quando eu dizia alguma coisa errada, ele me pegava pelo cabresto e foi uma bênção na minha vida. Mas um dia o filho dele virou para mim e disse assim, Pastor Glênio, meu pai é igual um espelho. Ele tinha 14 anos de idade, o menino. E disse, o que você quer dizer com isso, Tiago? Ele disse, meu pai é igual um espelho. Ele só reflete, não assimila nada. Ele sabe a Bíblia de cor, mas ela não tem valor nenhum com ela. Aquilo marcou a minha vida. Se eu contasse as histórias que aquele coronel fez. Quando alguém confessa a palavra, movido, confessa, eu não disse declara, confessa a palavra, movido pelo poder do Espírito Santo. A palavra, por exemplo, de Gálatas 2, 19 e 20, eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, podemos admitir que houve uma real encadernação do Logos em pele humana. Não há como negar que, de algum modo, houve a incorporação do verbo da vida divina na biografia dos filhos de Deus. Eu falei confessar, porque a palavra confessar é diferente da palavra declarar. A palavra declarar está sob os meus cuidados, sou eu que estou declarando. A palavra confessar significa homologar, ou dizer o que Deus disse a meu respeito.
eu não estou dizendo que eu estou crucificado com Cristo. Eu estou dizendo que Deus disse que eu estou crucificado com Cristo. Sabe qual é a diferença? É que nesse ponto eu estou crendo porque a palavra me levou a crer nesse fato. Deixa eu ver. Aleluia! Porque Cristo já me crucificou para em seguida tornar-se a nova vida em mim. O Logos encarnado, encadernado em pele humana, é Cristo vivendo em mim. É Cristo vivendo em você. E você crê nisso? É assim que você crê? Cristianismo é a vida de Cristo em nós. Cristianismo não é ensinamento da lei. É a nova lei da liberdade incorporada em nós. Aliás, por sinal, hoje, só que vocês não vão poder comprar porque está fechado, foi publicado o livro de Hopkins, A Lei da Liberdade. A Lei da Liberdade. Esse irmão tem uma historinha muito rapidinha, boa de saber. Ele nasceu na Colômbia. E Stephen Hopkins, ele era filho de um engenheiro colombiano que trabalhava nas minas. Foi criado na igreja anglicana e estudou engenharia em Cambridge e depois ele foi fazer um mestrado na Austrália em mineralogia. E quando ele chegou lá, ele estava andando numa praia e encontrou um guarda florestal que perguntou para ele: moço, você já entregou o seu coração a Jesus? Você já nasceu de novo? Ele assustou-se, ele disse: não, eu fui criado na igreja. Ele disse: não, eu lhe perguntei isto. Eu lhe perguntei se você já nasceu de novo. E ele creu no Senhor Jesus naquela praia, os dois se ajoelharam. Mas o mais interessante é que o guarda que pregou o evangelho para Hopkins tinha crido em Jesus no dia anterior. Foi o primeiro fruto daquele guarda. E Hopkins foi um instrumento de Deus na salvação de milhares de pessoas através do mundo. E esse livro dele é muito bom, A Lei da Liberdade, que é Cristo, que é internalizado em nós. Só para meditar, alguém já disse, talvez eu e você, que pela graça do Pai viemos a crer em Cristo como nossa morte e ressurreição, sejamos a única Bíblia que muitos irão ter contato. E aí? Como fica agora essa leitura? Age, ó Pai, em nós, por tua eterna misericórdia, para que expressemos a vida do teu Filho. Amém. Queridos, vocês se lembram a história do homem que plantava arroz? Não? A história do homem que plantava arroz? Ele plantava arroz. E ele fazia um dique aqui para o riacho prender a água e molhar as margens do... Aí o cara que estava mais embaixo dele vinha de noite e destruía o dique. Aí ele vinha, tornava a fazer o dique o dia todinho trabalhando. Aí quando chegava de noite, o vizinho de baixo derrubava o dique. Ele chegava lá, estava quebrado. Aí ele, terceira vez, quarta vez, ele ia na reunião de oração e pedia a Deus: Senhor, transforma aquele homem. A água desce depois para ele, mas ele fica, não quer que eu molhe.
Aí o irmão da igreja disse assim, faça como Jesus faria. Ele disse, mas como é que Jesus faria? Ele disse, peça ao Espírito Santo para ver como é que Jesus faria. E ele foi para casa e pediu ao Espírito Santo. Aí ele veio e fez o dique lá na propriedade do outro. Passou o dia todinho fazendo o dique na propriedade do outro. Aí o cara veio, chegou e disse, você sabia que era eu que fazia? Sabia. E por que você foi fazer lá? Porque Jesus mandou que eu fosse fazer lá. Porque ele faria isso na sua vida. Aí aquele homem foi numa igreja e chegou lá e disse assim, eu queria ser batizado. Aí o pastor da igreja disse assim, mas você queria ser batizado por quê? Porque eu vi Jesus. Você viu Jesus? Como que você viu Jesus? Não, eu vi Jesus. Não. Você ouviu sobre Jesus? Ele disse, não. Eu vi Jesus. Jesus foi lá e fez um dique na minha propriedade. Ele disse, não é possível. Ele fez um dique na minha propriedade. Ele molhou a minha roça. Eu derrubava na roça do irmão lá, mas Jesus veio no corpo daquele irmão e construiu o dique aqui. Você viu como é que é? É Bíblia encarnada, encadernada em pele humana. Você e eu seremos a Bíblia que o mundo vai ler. Nós somos imperfeitos, mas o perfeito vai nos dar condições de poder viver esse evangelho simples da misericórdia e graça de Deus. Que o Senhor faça isso em nós e por nós e através de nós, para a glória dele, da nossa família, com todas as imperfeições. E que vocês tenham uma boa tarde. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.